neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Oh, quando desejo te amar, meu Senhor, cantar com voz alta, Jesus, teu louvor, e como eu quiser exaltar-te sem fim, porque tu morreste na cruz para mim. Oh, quanto desejo melhor de cantar com alma humilhada, Jesus, te adorar. Renego os prazeres da vida de aqui, pois gozo perfeito eu terei só em ti. Oh, quanto eu desejo melhor te louvar, com justo entusiasmo, Jesus, te exaltar. Oh, toma, te peço, meu vil coração, e humilde te entrega na grata oração. Se mais eu pudesse em Jesus confiar, se mais eu pudesse, meu Deus, te louvar. A pessoa geme por suas próprias dores, mas gemer pelas dores de outros talvez seja mais significativo.
tem a mais importância diante de Deus. Nós temos nas Escrituras, em Ezequiel capítulo 9, o que o Senhor diz através do profeta. Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ouvintes, isso é tremendo. Gemer por causa de uma necessidade própria, de uma dor de um filho, de uma filha, da esposa, do esposo. Gemer por causa de necessidades financeiras é natural. Agora, suspirar e gemer de alma por ver as abominações que se cometem no meio da cidade, isso é somente para quem tem o Espírito de Deus. Deus disse, marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Por causa da maneira que as mulheres se vestem, por causa das revistas, das folhinhas pornográficas, do nudismo, da imoralidade, do crime, do roubo. E por causa do falso ensinamento a respeito de Deus. Recebe o sinal. Quem suspira e quem geme por causa dessas abominações que estão no meio das cidades. Isto quer dizer que estão em todos os lugares em que não deveriam estar. Abominação e assolação, estando no lugar que não deve estar. Isso está representado lá em Jerusalém, pela mesquita de Omar, que está no lugar em que não deve estar, no lugar do templo. Agora, quanto ao gemer em nossos corpos, tem notado você como existe uma luta tremenda para viver? Como todos lutam pela sobrevivência? Apesar de haver muita luta pela sobrevivência, o homem destrói-se a si mesmo. Veja só, como o homem pode lutar pela sobrevivência, pela educação, por uma boa alimentação e ao mesmo tempo ingerir o fumo, a nicotina, o alcatrão, o álcool e outras coisas que destroem o homem. Não estão gemendo tanto pela sobrevivência para continuarem vivendo aqui? Os velhinhos, mesmo que já alcançaram tudo que podiam alcançar aqui na terra, estão gemendo para viverem mais um dia? Vejam e note bem como há este gemer na própria natureza. Tudo está gemendo. Estamos gemendo por dentro. Isto porque sabemos que algo anda mal. Algo está às portas para acontecer. Nós vemos nesses versículos que acabamos de citar, nos Romanos capítulo 8, versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aqui estamos falando de uma redenção. E essa redenção do nosso corpo explica perfeitamente que não há solução para a terra. Tem que haver uma redenção. Tem que haver um saque
Deus vai sacar aqueles que gemem por causa da abominação. Aqueles que têm recebido o sinal. Aqueles que gemem não simplesmente por mais um dia de vida aqui, nesta terra. Aqueles que gemem não simplesmente por alimentar melhor, por alcançarem coisas terrenas, mas aqueles que gemem por causa da abominação. E o mundo se torna cada dia mais um enfado para quem tem o Espírito de Cristo. Para nós que temos as primícias do Espírito, esperando a adoção, a redenção do nosso corpo, isso deveria parar a todo mundo nesse instante. E cada um sentir a necessidade de ter este sinal, de receber o Espírito Santo. Israel gemia, e o seu gemer teve uma resposta. Embora ele tenha tido que passar por um curso de dores, de provas, justamente para provar aqueles que haviam gemido simplesmente por causa da escravidão, simplesmente por causa do estado físico, social, político que eles enfrentavam naquele instante. Mas depois que eles saíram do Egito, Deus, ouvindo o gemer deles, daquele povo, daquelas mulheres, daquelas crianças, então eles foram provados. E eles deveriam entrar em Canaã. A resposta cabal do gemido deles era Canaã. Embora Canaã não represente os céus, mas ela somente represente a era do vencedor, a dispensação da vitória, daquele que gemeu lá no mundo, por ver as abominações, por ver a iniquidade operando de uma maneira livre, escravizando o povo de Deus. Lembre-se que o anjo de Apocalipse, capítulo 18, clama: sai dela, povo meu, para não seres participantes de seus pecados, e para que não incorras em suas pragas. Tem que haver uma saída, como houve para Israel, em resposta do gemido, daquele gemido não simplesmente por causa da escravatura política, mas sim por clamarem de dentro da alma pela terra prometida. O êxodo, a saída de Israel, não lhe ofereceu mel e leite logo na primeira travessia do Mar Vermelho. O mel e o leite estaria bem adiante, depois de fazer morrer a si mesmo, depois de passar pelo Jordão. Então, ouvintes, Canaã não representa o milênio. Estamos vendo hinos e pregações a respeito de Canaã, como se isso representasse a terra prometida, se tratando do milênio, da terra restaurada por Deus. Não. Canaã representa, sim, a era do vencedor, o estado daquele que venceu, daquele que saiu do Egito, saiu do sistema denominacional, saiu da confusão religiosa e creu no profeta de Deus. Se Israel nunca tivesse crido no profeta de Deus, ele não teria saído. Mas aquilo não foi tudo. Muitos pereceram no deserto. Veja só o curso da vida cristã. E mesmo dentro de Canaã, ainda tiveram guerra. Ainda tiveram que queimar cidades. Ainda tiveram de tirar dentre si opróbrios. Ainda tiveram consequências de erros. Ainda foram enganados até.
Você vê lá em Josué, aquela gente que veio de tão perto, mas aquela gente veio uma trapilha, com pães dolorentos, dizendo que tinha vindo de longe, como peregrinos. E aquilo foi um engano para Israel. Ora, vejamos aqui aquilo que nos interessa para sustentar a nossa fé e nos levar a um ponto mais alto da vida cristã. Canaã representa o batismo do Espírito Santo. Vamos afirmar assim, porque você tem passado por um curso, justificação pela fé, que foi a mensagem de Lutero. Santificação, que foi a mensagem de Wesley. Você tem passado pelos dons espirituais, mas agora o batismo do Espírito Santo, como dispensação, como era, houve a era de Lutero, da justificação pela fé. Então aquela não foi a era do batismo do Espírito Santo. Isso precisa ter entendimento para compreender. Entendimento do alto. Na verdade, podemos afirmar que o batismo do Espírito Santo no tempo de Lutero era simplesmente crer na salvação pela graça. O batismo do Espírito Santo no tempo de Wesley era a santificação, a separação. O batismo do Espírito Santo nos dons espirituais era falar línguas. O crente buscava tudo de Deus para poder falar línguas. Mas hoje, pode-se ser luterano, wesleyano, pode-se ser pentecostal, dentro do Egito, sem nenhum gemer, sem nenhuma separação. Então o batismo do Espírito Santo agora te introduz na terra da promessa, num terreno de promessa. Mas se você uma vez alcança essa promessa, você vai ter que tirar a Satanás diante de você. Porque ainda estamos numa terra de desafio, de mulheres, de domínio feminino. Ainda estamos numa terra onde sobressai o sexo. Ainda estamos numa dimensão humana. O batismo do Espírito Santo é para que Deus tenha um Daniel dentro dessa Babilônia. O batismo do Espírito Santo é para que Deus tenha um Sadraque, um Misaque, ó Abdenego, dentro desta Babilônia. O batismo do Espírito Santo é para que Deus ainda tenha um José dentro do calabouço, por não pecar, por não se dobrar diante de uma mulher adúltera. O batismo do Espírito Santo está representando um vencedor de todas estas abominações que gemiam, suspiravam por dentro, e a ordem de Deus foi esta: assinale, põe um sinal na testa, não o sinal da besta, não o sinal de 3 pessoas distintas, não o sinal do dinheiro, não o sinal da política, não o sinal da sabedoria humana, mas o sinal de Deus, o Espírito Santo, para que nos dá a mente de Cristo, como São Paulo disse, mas nós temos a mente de Cristo. Que sinal na testa, o Espírito Santo dominando a nossa mente, regendo os nossos pensamentos, nos introduzindo em Cristo em todas as questões dentro desta Canaã. Agora, você sabe que antes da mulher dar à luz, ela recebe o filho, ela concebe o filho e sofre dores. E ela geme durante aquela gestação até as dores finais do parto. E a criança toma o seu tempo. Por fim, nada lhe apraz senão um leito do parto. Naquela hora ela não aceita nenhum churrasco. Naquela hora ela não aceita nenhum baile, nenhum banho de piscina. Ela não quer nenhuma novela. Naquela hora, o seu tempo está tomado pelo filho.
Oh, ela gemeu, está gemendo, e o filho virá à luz. Se esta igreja for cheia do Espírito Santo, ficar grávida de Deus, e o seu tempo for todo tomado pelo Espírito Santo, pelo Filho, e ela se ocupar totalmente com o Filho de Deus, ela gemerá na verdade. Ela gemerá de uma maneira profunda, mas ela dará à luz o Filho. Ela mostrará o Filho ao mundo. E foi isto que Deus fez com Maria. É isto que Deus faz com a igreja. Isto é que Deus faz com você, particularmente, individualmente. Não pense você que simplesmente por ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, que simplesmente por ter saído da grande Babilônia, da confusão religiosa, você já está no milênio. Não. Você está potencialmente, se tem de fato recebido o sinal. Você agora sim terá um refúgio ideal. Por quê? Você tem recebido este refúgio. Você tem recebido este Deus. Você tem recebido sua palavra, na qual todos os fiéis, durante todas as eras, se abrigaram. Este sim é o refúgio ideal para quem geme, para quem chora. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados que suspiram e que gemem e que protestam dentro de si pelos espetáculos que se veem em plenas ruas, em plenas avenidas, em todas as repartições e dentro da própria igreja. Refugie-se em Deus, receba o batismo do Espírito Santo, creia agora na mensagem que Deus enviou nesta era, porque ela é, de fato, a Canaã prometida. Sendo abrigado em meu Jesus, conforto e paz terei, ainda que surja em seu furor o mal não temerei. Cristo é o refúgio certo que abranda o coração, sublime amigo sem igual, que me sustenha. Canaã foi um refúgio para Israel, mas dentro de Canaã ainda teve luta, guerra. O batismo do Espírito Santo, a fé na palavra de Deus, é o único refúgio para o crente. Mas sabendo ele que tem que lutar até a última hora, até o último momento de sua vida, contra as hostes malignas nos lugares celestiais. E Deus te dê graça, irmã. Deus te dê graça, irmão, nesse instante, e te dê esse batismo do Espírito Santo, a fé perfeita na palavra perfeita de um Deus perfeito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu pra boas novas proclamar. Tenho a mensagem de salvação ao pecador. Posso remir ao homem que me aceitar. Esta é a mensagem
de virtude e de amor, que o profeta Isaías vaticinou. Cristo é o mesmo, seu poder jamais mudou. Vem já, amigo, aceita Cristo, teu Salvador. O Espírito do Senhor ungiu a mim para curar os quebrantados de coração, para curar qualquer doença. Tenho poder e libertar todo cativo da prisão. Esta é a mensagem de virtude e de amor que o profeta Isaías vaticinou. Cristo é o mesmo, seu poder jamais mudou. Vem já, amigo, aceita Cristo, teu Salvador. A ti eu clamo, meu bondoso Criador, vem me atender, mostrando o teu amor. Vem me guardar, não me deixes perecer. Em ti confio, tu podes me valer. Oh, meu Senhor, quero sentir que és meu amparo protetor. Vem, Salvador, tua bênção permitir ao coração que anela teu favor. Senhor meu Deus, quero mais do teu poder para os ardis do inimigo eu vencer. Com tua paz eu serei um vencedor. Dá-me mais fé pra ser forte e lutador. Vem, Salvador, tua bênção permitir ao coração que anela